saborear. Não é muito saber, não é muito saber, que sacia a minha alma, mas sentir e saborear. Agora, o príncipe deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Que neste dia a palavra de Deus nos ajude a compreender cada vez mais o mistério da nossa fé e o próprio Jesus Cristo. Somente o conhecendo profundamente, tiraremos todos os equívocos do nosso coração. Amém. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou, que não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que cresça em nós hoje a confiança no Deus da vida, no Deus de Israel, que salva, que liberta. Por isso tomemos consciência do quanto a falta de um conhecimento interno de Jesus Cristo pode nos levar a equívocos. Jesus, o homem do amor, do bem, foi confundido por aqueles que não o conheciam como um charlatão, ou mesmo como possuído pelo demônio. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus fazendo seu trabalho de libertar, de dar vida, mas as pessoas não compreendiam. Por quê? Porque ele trazia a ordem. Ele tinha um poder, entre aspas, um excesso, que era a ação de Deus nele. Ele agia em nome do Pai. O Filho unido ao Pai agia em nome do Pai. Ele era a presença do reino no meio de nós, mas muitas pessoas não compreenderam. Preferiram ficar com os antigos registros, ao modo como aqueles próprios do judaísmo ou de outras religiões daquele tempo se alimentavam. E aí a confusão era grande, porque Jesus, com seu modo de amar, com seu modo de salvar e de libertar, sem querer condenar ninguém ao ostracismo, sem querer deixar ninguém fora da mesa do amor, da partilha, da salvação, ele se aproximava
curava e amava. Desse modo, é fundamental que tenhamos a capacidade da sabedoria para compreender quem é Jesus, como ele age e sobre quem ele age, o seu poder e a sua autoridade. Como ela age, como ele age. Jesus, a presença do reino de Deus entre aqueles, não foi reconhecido. Nem quando ele estava na manjedoura, não foi reconhecido. Nem quando ele foi à cruz. Se és o Filho de Deus, desce daí e salva a ti mesmo. Jesus continua desconhecido para muitas pessoas. Rezemos hoje pela Igreja, pelo Papa Francisco, por todos aqueles que não compreendem a sua missão. Fiquemos tranquilos, porque a missão de Jesus também não foi compreendida. Hoje celebramos o dia de São João 23, que também sofreu muitas perseguições e incompreensões por conta de muitos rigoristas. Por quê? Porque ele criou o Concílio Vaticano II. E hoje é santo. Rezemos pelos nossos papas, que desde muitos anos vem sustentando a fé da Igreja, vem sustentando a comunidade, vem sendo exemplo para todos nós. E de modo especial hoje, Papa Francisco. Rezemos pela sua coragem, pela sua profecia, pelos horizontes novos que ele tem dado à Igreja, pela esperança, pela capacidade de missionar, pela vida simples, pelo seu sim, pelo amor aos pobres. De fato, hoje em dia, ser a favor dos pobres, dos pequeninos, do estrangeiro, do órfão e da viúva, ainda traz sobre nós o apelídio, ou talvez o modo de ver e de interpretar que somos isso, somos aquilo, que o Papa é isso, que o Papa é aquilo. Mas muita calma, se Jesus sofreu isso, quem somos nós, quem é o Papa, que não possa sofrer também desses equívocos, não é? De acusações vãs, sem sustento nenhum. De modo especial hoje em dia, quando a internet ela é livre, qualquer pessoa pode criar, qualquer pessoa pode falar, qualquer pessoa pode se expressar. Esse é o ponto positivo. As acusações contra Jesus o fortificavam cada vez mais. E as acusações contra o Papa Francisco, contra os papas, como Bento XVI sofreu também, não é? Como o próprio João Paulo II, como Paulo VI, o Paulo I, não é? Que sofreu tanto quando foi eleito, simplesmente porque era misericordioso, porque sorria, porque era humilde, e tantos outros. O sofrimento e a perseguição fazem parte da caminhada. Bem-aventurados vós que sois perseguidos por causa de mim e do Evangelho. Bem-aventurado quem chora. Bem-aventurado quem tem o coração simples e puro, porque verão a Deus. Então não tenhamos medo. É simplesmente falta de conhecimento, falta de intimidade, falta de saber quem é Jesus, quem é a Igreja, qual é o seu papel, qual é a sua missão no mundo. Rezemos pela Igreja toda, no mundo inteiro, pela Igreja inserida no meio dos pobres, pela Igreja no meio dos refugiados, dos migrantes, pela Igreja no meio dos centros de prostituição, pela Igreja no meio daqueles que foram esquecidos e abandonados. É ali que o reino acontece. Rezemos, irmãos e irmãs, por todos os missionários que trabalham na Amazônia, por todos os missionários que trabalham nos sertões, por todos os missionários que trabalham nas grandes cidades, nas selvas de pedra, onde os corações estão muitas vezes fechados, enganados, duros. Peçamos ao Senhor que nos liberte de todo mal espírito, de todo tipo de demônios que cercam as nossas vidas, de tudo que é contra Deus, tudo que é contra a religião. E rezemos pelo nosso Papa Francisco, para que ele continue levando a cabo a sua missão, a sua orientação interior, porque o Espírito Santo age nele, age em nós e nos conduz. Amém. São João 23, rogai por nós.
Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que inspirou Madre Irmã Dulce, que sofreu tanto também perseguições e incompreensões. Ele que inspirou a Dom Helder Câmara, que sofreu tanto perseguições. A Pedro Casadáliga. Ele que inspirou a Madre Teresa de Calcutá. Ele que inspirou a Dom Oscar Romero. Ele que inspirou a tantos outros que foram assassinados, que morreram, que foram chamados de loucos. Ele continue nos inspirando na missão de levar a palavra de Deus aos pobres. Pobres não só de dinheiro, mas também de espírito, de coração. Dai-nos, Senhor, a tua luz. Dai-nos, Senhor, a tua sabedoria. Orienta o sínodo da Amazônia. Orienta o teu povo e ajuda-nos a crescer na unidade. Amém. E dai-nos a tua sabedoria. Salomão, quando era jovem, viu o povo, uma herança que seu pai Davi deixou. Sabendo que não tinha experiência, implorou e humildemente disse a Deus: Deus me dê sabedoria para governar. Deus me dê sabedoria para comandar. Deus me dê sabedoria para julgar. Deus me dê sabedoria para guiar. Deus me dê sabedoria. Nesse mundo tão disperso, tão difícil, é preciso encontrar o equilíbrio para que a vida continue a comungar força e beleza. Humildemente eu peço a Deus: Deus me dê sabedoria para criar. Deus me dê sabedoria para cuidar. Deus me dê sabedoria para melhorar. Deus me dê sabedoria para salvar. Deus me dê sabedoria. Da raiva, muita pena, muito medo, pouca estima, poucos sonhos e desejos. Equilíbrio é poder iluminar os sentimentos no farol da luz maior. Deus me dê sabedoria para enxergar. Deus me dê sabedoria para aceitar. Deus me dê sabedoria para brilhar. Deus me dê sabedoria irradiar. Deus me dê sabedoria. Tudo corre o tempo contra o tempo. Pouco a pouco vai minguando o sentimento. De repente um milagre de um instante me visita, e nessa hora eu peço a Deus: Deus me dê sabedoria para parar. Deus me dê sabedoria para despertar. Deus me dê sabedoria sabedoria, saborear, sabor, saber. Deus me dê sabedoria, sabor, saber. Deus me dê sabedoria.